Muito bem, irmãos, vamos compartilhar da leitura do texto que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 4. Eu vou aproveitar hoje, então, o domingo dito da entrada triunfal, o domingo de Ramos, mas eu quero falar especificamente sobre a cruz, o verdadeiro significado da cruz. Então, Lucas capítulo 23, vamos ler do 1 ao 4. Vamos ter a mídia para nos ajudar. Então toda a assembleia, vamos ler juntos? Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Vamos um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, no versículo 14, vamos ler do 14 até o 25. Do verso 14 até o 25. Ok? Dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Até o versículo 25, ok? Tá, agora vamos ter o 33, lá o verso 33 apenas. Vamos ler juntos? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Manos e manas, a China continua chamando a atenção do mundo. Suas ameaças por causa da China de Formosa, ainda protegida pelos Estados Unidos, suas demonstrações de força nas últimas manobras militares e seu esforço imenso para se firmar ainda como a maior economia do mundo, têm levantado sérias indagações. Suas últimas estatísticas populacionais surpreendem. Segundo o país do mundo, em população, a Índia agora já tem mais gente que a China diminuiu a sua população mais uma vez. Ela tinha menos 2 milhões de pessoas para começar este ano de 2024 em relação à população que tinha em 2023, segundo os dados do governo chinês. E o governo chinês tem trabalhado intensamente para diminuir a população da China, estão conseguindo. A população caiu menos, agora está com menos 2 milhões do que tinha no ano passado. A China começou então este ano com 1.409.670.000, 17,6% da população do planeta. Mas há 3 anos a China era 19% da população mundial. Mas há um outro segmento no qual a China continua chamando a atenção. É o segmento da religião. Percebe-se com clareza que o governo chinês está cada vez mais perdido em relação ao controle da religião no país, porque cada vez mais o Partido Comunista Chinês tem criado normas, situações no afã de controlar a religião, mas pelo que estamos vendo, eles não estão conseguindo isto. Se por um lado as antigas crenças chinesas, que o governo chama de superstições feudais, estão voltando a ser praticadas com certa pujança, mesmo nas grandes cidades, por outro lado, apesar das pressões, das prisões, das multas, das ameaças de morte, o crescimento das chamadas igrejas cristãs clandestinas foge cada vez mais ao controle. O governo chinês reconhece oficialmente a existência
da Igreja de Cristo na China, ou Conselho Cristão Chinês, ou ainda Igreja Patriótica do Movimento da Tríplice Autonomia, uma organização formada pelas antigas denominações de anglicanos, batistas, luteranos, metodistas, menonitas e presbiterianos, que então tiveram por ordens do governo fazer uma denominação só. Esta organização tem permissão para ter propriedades, tem permissão para se reunir, porque o governo reconhece os seus templos, sabem quem são os seus pastores, tem informação sobre a literatura que essas igrejas estão usando, ou que as igrejas que fazem parte dessa organização usam, e controla a impressão de Bíblias. As Bíblias na China têm que ser impressas pela imprensa do governo. É o governo que imprime as Bíblias para o povo chinês. Então, o governo controla também essas impressões, e as igrejas oficiais são as que mais recebem, não as reconhecidas, que mais recebem, o que podem mais ter acesso a essas Bíblias. Mais recentemente, o governo passou a monitorar com câmeras a chegada dos crentes aos templos. As pessoas são filmadas quando estão chegando na igreja. Da mesma forma, há uma igreja católica chinesa que passou a ter um pouco mais de autonomia, com um recente acordo com o Vaticano e com cerca de 10 milhões de aderentes. Essa igreja oficial, evangélica ou protestante, chamada Igreja de Cristo na China, tem quase 30 milhões de membros. Mas a questão maior é que a maior parte dos cristãos evangélicos e ou protestantes da China não está nesta igreja reconhecida, mas se reúne nas chamadas igrejas lares, igrejas que o governo chinês nem sempre consegue saber aonde é que estão, onde se reúnem, o que fazem nas suas reuniões, nem sempre conhece os seus pastores, não sabem quando os cultos vão acontecer. Esta igreja, garantem, já tem mais de 100 milhões de membros. Mas para complicar ainda mais o estribilho, o Partido Comunista Chinês está estupefato com o grande número de universitários, professores, médicos, advogados e intelectuais que estão se convertendo ao cristianismo, especialmente ao cristianismo dessas igrejas lares, embora tenham sido educados no ateísmo. É uma geração que vem da educação chinesa no ateísmo. Prender esta gente por culto ilegal é sempre mais complicado do que prender simples camponeses. A verdade é que esta realidade do cristianismo da China tem despertado o interesse pela história do cristianismo chinês. E hoje são muitas monografias, dissertações e teses que são tomados para o tema a história do cristianismo na China. Mas seja quem for que resolva estudar a história do cristianismo chinês, mais cedo ou mais tarde vai se deparar com uma determinada fotografia, porque ela está presente em praticamente todos os manuais de história do cristianismo na China e, na verdade, do cristianismo da Ásia. É a foto do que sobrou do primeiro templo cristão construído no extremo asiático oriental. Foi um templo construído em Macau, ex-colônia de Portugal, em território chinês, que a partir do ano 2000 voltou a ser parte integrante da China. Esta foto é a foto de uma espécie de parede, uma parede especial parecida com um muro que fazia parte desse templo, que na verdade foi a Catedral Católica Romana de Macau, erguida pelos portugueses e que hoje está totalmente em ruínas. A fotografia mostra que sob as ruínas desse antigo templo ainda existe a cruz. Ainda está a cruz colocada naquele lugar e em destaque. É uma cruz de bronze que vem resistindo ao tempo, que tem se recusado a cair, e esta foto chama a atenção, e ela chamou a atenção, né, da fotografia e do vídeo quando eu a vi. Talvez haja entre nós agora alguém, ou aqui dentro, ou pela internet, que esteja de repente achando curioso, né, um pastor batista estar admirado por causa de uma cruz num templo católico romano. Mas, meus irmãos, para mim não tem nada de especial nisso. A cruz não é propriedade
da Igreja Católica Romana e nem de qualquer denominação. Assim como a Páscoa cristã não é uma celebração católica, como a imprensa mal informada e às vezes mal intencionada costuma dizer que é. A cruz é o símbolo da fé cristã em todos os tempos. Não, nunca foi um símbolo bonito. Nunca foi um símbolo atraente. Quando os cristãos começaram a usar a figura da cruz para identificar a sua fé, primeiro começaram a usar como sinal de identificação. É muito conhecida a história de que os cristãos, quando chegavam num determinado lugar e um desconfiava que o outro era cristão, desenhava com o pé a figura de um peixe. Porque a palavra peixe em grego é a abreviação de Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em grego, né? Mas quando eles estavam longe um do outro, como é que eles sabiam e se identificavam? O chamado sinal da cruz. Quando um fazia e o outro lá respondia, é porque eles sabiam que eram cristãos. Depois vão pegar esse sinal, transformar esse sinal numa porção de coisas que não tem nada a ver, para livrar do diabo, para livrar da morte, e não adianta nada, porque isso não resolve, né? Não são sinais que resolvem a nossa luta contra Satanás e o poder de nos vermos livres deles. Mas o fato, irmãos, é que isso marcou a história e a cruz não é, portanto, propriedade de nenhum grupo cristão específico. Ele é o símbolo da nossa fé, não é? Tanto que quando começaram a usar, e como eu disse, não é um símbolo bonito, porque quando começaram a usar, os cristãos começaram a usar o símbolo da cruz, começaram a desenhar, em alguns lugares até hoje essas figuras sobreviveram, começaram a desenhar a figura de um burro, de um asno crucificado. Era uma forma de dizer aos cristãos: vocês são tolos, idiotas, imbecis, pobres dos burros que sempre pagam o pato por isso, né? Enfim, vocês são burros, né? Por estarem seguindo um crucificado. Portanto, sempre foi alguma coisa que trazia o sentido pejorativo, mas não conseguiram, né, destruir a sua mensagem. Também a Páscoa cristã não é uma celebração católica, mas sim uma celebração da cristandade. Nós lamentamos haver os que se dizem cristãos e que trocam o conteúdo pelo invólucro, e por isso cultuam a cruz, e lamentamos as práticas, não é, supersticiosas que ofuscam a Páscoa cristã, mas nem por isso devemos deixar de celebrá-la. Mas, de qualquer forma, é claro que eu não sou o primeiro pregador a ser chamado de protestante e a me admirar com aquela cruz erguida nas paredes das ruínas daquela antiga catedral em Macau. Sir John Bowring, um cristão puritano e representante do governo inglês na Ásia, já encontrou as ruínas dessa catedral e a cruz por cima da mesma, e nos meados do século XIX, inspirado na visão desta cruz, ele escreveu um hino que nós temos como hino de número 84 no Cantor Cristão, A Cruz, que foi musicado por um batista chamado Itamar Kanken. A canção diz numa parte: Cristo em tua cruz, a glória dominando o caos maior, toda a luz da santa história se concentra ao seu redor. Então, porque estamos nos aproximando das celebrações da Páscoa cristã, eu senti que precisava voltar a esse tema, não que nós só falemos dele na semana da Páscoa, obviamente que não, né? Todos os domingos, nessa igreja, nós nos lembramos da cruz, da mensagem da cruz, mas na chamada Páscoa cristã, uso a expressão Páscoa cristã, porque a expressão Páscoa somente se refere à Páscoa dos judeus. Nós devemos usar a terminologia Páscoa cristã. Na Páscoa cristã, nós somos convidados a considerar com uma ênfase maior os significados da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, sua morte e ressurreição. Entendemos a profundidade das palavras de Isaac Watts no seu hino Ao Contemplar a Rude Cruz, e que faz parte do nosso inário para o culto cristão, quando ele escreve: ao contemplar a rude cruz em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono. Ou ainda a poesia do reverendo George Bennard no seu hino Rude Cruz, que também temos em nosso inário e que continuamos a cantar sempre que celebramos a ceia do Senhor. Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor, mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador.
Com certeza, uma das maiores tragédias do mundo atual e da própria cristandade atual é a não compreensão adequada do significado da cruz, da crucificação. Não há dúvidas, amados, de que jamais sobre a terra desceram trevas tão densas como aquelas que desceram sobre a terra naquela sexta-feira, provavelmente do dia 14 ou 15 do mês judaico de Nissan, na Páscoa judaica, mais ou menos no nosso dia 15 de abril do ano 29. Mas não há dúvida de que densas trevas ainda continuam a descer sobre milhões e milhões de mentes, em milhões e milhões de corações que se recusam a tomar para si o real significado da cruz de Cristo, de deixar com que a história que nós acabamos de ler, do envolvimento de Pilatos, percebendo que Jesus fora entregue por causa do ciúme da liderança religiosa judaica, acusado de algo que ele nunca fez. Percebemos quando as palavras do texto nos falam de que ele foi crucificado, elas precisam sair do papel e virem fazer parte da nossa vida. A cruz não é um amuleto, a cruz não é instrumento de sorte, a cruz nos chama a nossa fé, a nossa responsabilidade de uma pregação que nos fala de um único meio de salvação. Não há outro meio de sermos perdoados que não por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se o mundo soubesse, se a terra acreditasse que na morte de Jesus, na cruz do Calvário, esta salvação do nosso mundo seria uma realidade e o nosso mundo seria outro. Irmãos, quando o Evangelho domina uma sociedade, realmente domina, existem transformações enormes. Nós temos acompanhado aí com pesar toda a tribulação do Oriente Médio, o ataque covarde de terroristas a Israel, fazendo o que fizeram, a resposta extremamente bruta de Israel aos palestinos. Mas a gente tem que perceber, irmãos, que as pessoas sofrem à luz do que está escrito em Gálatas: aquilo que o homem plantar, isso ele semeia. Israel está naquela terra por vontade de Deus. O povo de Israel não é mais o povo de Deus. O povo de Israel não é mais o Israel de Deus. O povo de Deus, o Israel de Deus hoje é a igreja. Mas Israel, o povo de Israel tem as marcas de Deus. Foi do meio daquele povo que surgiu o Messias. Foi daquele que deu origem àquele povo que nós todos somos abençoados em Cristo Jesus. Foi usando aquele povo que Deus deu escrita a sua lei. Então essas coisas marcaram aquele povo, e lá eles estão, porque esse é o propósito de Deus. Ninguém vai tirá-los de lá, mas eles não estão lá como Deus gostaria que eles estivessem. Porque eles podem ter força militar, eles podem ter inteligência, eles podem fazer o que estão fazendo, mas eles sofrem, irmãos. As mães judias sofrem, choram. As crianças judias choram pelas coisas que estão acontecendo, assim como os árabes também o fazem. Se Israel não entrasse naquela palavra do evangelista João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A rejeição de Jesus Cristo foi e é o maior pecado que Israel cometeu contra Deus. E isso faz com que eles tenham toda essa uma trajetória pujante, e uma história rica de detalhes, mas de muito sofrimento. Se Israel tivesse recebido Jesus. Como Jesus disse, né, um pouco antes de ser crucificado, ao olhar a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém: Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis. Jerusalém, que matas os profetas, você vai chorar. Você vai chorar. E tem chorado, irmãos, até o dia de hoje,
Nós temos um vácuo na igreja, né? É um espaço que deveria ser ocupado pelo povo judeu, portanto, quando eles se convertem, são muito poucos os que se convertem. Nós nos sentimos imensamente felizes em conviver a nossa fé com esses que são duas vezes judeus. São judeus racialmente falando e são judeus espiritualmente falando. A Igreja de Cristo hoje, nós somos judeus, espiritualmente falando, à luz da promessa que Deus fez a Abraão. É muito importante nós crermos nisso, que o Evangelho faz diferença. Mas às vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma situação meio complicada, contraditória, porque nós pregamos isso nas nossas igrejas e insistimos nisto. Mas quantos de nós que nos dizemos seguidores de Jesus não estamos vivendo vidas na qual as pessoas possam perceber transformações, mudanças? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, alguém era perdido e se tornou salvo por causa do Evangelho. E quem é salvo não pode continuar fazendo a obra pertinente ou as obras comuns dos que são perdidos. Quantas vezes nós nos distraímos, nós até aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas na nossa distração nesta vida, nós fazemos coisas que não são pertinentes à vida das pessoas que foram transformadas, não é? E regeneradas. A gente precisa pensar muito nisso, porque o mundo nos observa. E o mundo, irmão, está cansado de discursos. Não faltam discursos políticos em lugar nenhum do mundo. E a igreja, em muitos setores, virou uma produtora de discursos, grandes discursos, reuniões monumentais, fabulosas, não é? Onde as pessoas, enfim, parece que estão em outro mundo, mas quando saem dali não estão mudando, não estão fazendo a diferença nos lugares onde elas vivem, e muitas vezes nós estamos, não é, envolvidos nisso. Quando Jesus bradou do alto da cruz, está consumado, as forças do inferno estavam sendo expostas à vergonha. Ia explicar e explicou o apóstolo Paulo. A antiga serpente estava sendo pisada na cabeça. O plano de Deus para a nossa paz eterna, para a nossa salvação eterna, para a nossa alegria eterna, estava sendo garantido, assegurado, e com a ressurreição de Cristo, uma espécie de recriação do mundo começou. Eis que faço nova todas as coisas, e isso começa, irmãos, na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós guardamos o domingo. Jesus ressuscitou num domingo, e se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas a ressurreição não foi apenas um grande fato, um fato extraordinário, marca a recriação da história da humanidade. Foi por nós que Jesus se deu, e ao extremo, pois sofreu por nossos pecados a tortura da cruz, o horror da remoção dos nossos pecados que foram colocados sobre ele, e por causa disso, irmãos, ele sofreu a terrível sensação de ter sido abandonado por Deus como Pai. Não estava. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas Jesus, o homem, se sente naquele momento abandonado. Os irmãos têm como imaginar essa tremenda solidão? Você não vai explicar, mas o importante agora não é tentar explicar, é você entender que foi por sua causa, que foi por minha causa, foi por nossa causa. Tudo isso Jesus teve que passar por nossa causa, sofreu pelos nossos pecados, sentiu-se abandonado. Pecado e morte nos separam de Deus. Pecado e morte são irmãos inseparáveis, são gêmeos univitelinos. E é por isso que a Bíblia diz que quando o novo céu, ou os novos céus e a nova terra existirem, não haverá lá mais pecado, porque a morte também já não existirá mais.
para ser o nosso Salvador, o nosso justificador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus não podia, obviamente, pecar, mas para ser alguém que nos compreendesse de fato em nossas tentações, em nossas quedas, em nossos pecados e aí em nossas agruras e mazelas, o Senhor Jesus teria de tomar sobre si os nossos pecados, mas isso não seria autêntico, não seria real, se ele não experimentasse aquilo que é a realidade mais amarga na experiência dos seres humanos, morrer. E por isso Jesus morreu em seu corpo. Fomos nós quem pecamos, e por isto morrer é para nós, é a consequência do nosso pecado, mas eis que ele, sem pecar, não somente experimentou morrer no físico, mas morreu a nossa morte. Morreu a nossa morte morrendo pelos nossos pecados. Por isso ele é o pastor sobre o qual Davi um dia cantou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele não deixou dúvidas sobre isso, porque ele disse: eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus é a companhia certa para o vale da sombra da morte, porque ele já esteve nesse vale. A cruz do Calvário foi o seu vale de sombra e de morte. Afinal, é isso mesmo, Jesus Cristo na cruz é parte da história do Deus único, Criador, do Senhor que é o pastor, mas que é executado como um rebelde político, como um bandido, como um blasfemador, como um fora da lei. Escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus, diz a Bíblia, confundindo a humanidade. Pilatos ficou perdido diante da situação de Jesus e insistiu para que aquilo não acontecesse, mas não teve caráter suficiente para dizer: não, eu não vou autorizar a crucificação dele. E nesse dia que nós chamamos de Domingo de Ramos, porque celebramos a entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, o que é que nós celebramos? Jesus entrando em Jerusalém, o pessoal jogando ramos de galhos nele e fazendo o caminho para ele passar com o burrinho e montá-lo, ajeitar o burrinho. Um pouco depois, quantos daqueles que estavam fazendo isso, que viram isso, diante da escolha de Barrabás ou Jesus, gritam: Barrabás, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, crucifiquem-o, crucifiquem. A humanidade às vezes nos surpreende, com o que pode haver de melhor, mas também com o que pode haver de pior nos seres humanos. Como lembra o Dr. John Stott, na cruz estava sendo manchado aquele que era puro, imaculado, estava morrendo aquele que era imortal. Não há como imaginarmos nem de perto o terror da dor envolvida em tal experiência. Nunca foi difícil, irmãos, desviar as pessoas do drama da cruz do Calvário, usando-se isso a própria cruz. É fácil fazer da cruz tão somente uma explosão de sentimentalismos, ou uma bugiganga em torno do qual se põe flores e se dobram os joelhos num culto ao objeto, mas isso se chama idolatria. Muitas vezes a cruz é tão somente um ornamento para o pescoço, ou para a orelha, ou alguma outra parte do corpo, mas as pessoas que a usam geralmente são incapazes de deixar de fazer as coisas que estão fazendo e que aborrecem tanto aquele que na cruz esteve. Uma vez eu vi uma foto de um quarto de um prostíbulo na zona de Meretrício, e na parede daquela prostituta havia um crucifixo. Pablo Emílio Escobar foi um dos mais violentos traficantes de drogas da história. Foi o responsável pelo assassinato de centenas de pessoas, mas jamais andava sem o seu crucifixo pendurado no pescoço. E estava com ele quando foi morto em 1993. Os chamados cruzados usavam uniformes com cruzes bordadas e com elas atacavam impiedosamente cidades e vilas
que eles entendiam eram obstáculos aos propósitos dos líderes cristãos que os patrocinavam. Matavam crianças e velhos, estupravam mulheres. E é por isso, irmãos, que a cruz é um sinal pavoroso para os muçulmanos. E por isso eles nos chamam até hoje de cruzados. Mas para quem realmente quer identificar-se com Jesus Cristo, quem realmente quer fazer de Jesus a realidade em sua vida, há de ter sempre na cruz aquele tapa no rosto, como explicava Lutero. Há de aprender que a cruz é sempre a lembrança da nossa total incapacidade de nos salvarmos pelo que somos, porque a cruz é a lembrança de que para nos salvar foi preciso que Deus desse o seu Filho, se desse a si mesmo a nós, por meio do seu Filho, pecadores que somos, carentes da glória de Deus, inimigos dele. É o que a Bíblia diz que nós somos sem Jesus Cristo. Precisamos compreender o verdadeiro significado da cruz, que nos revela a profundidade da nossa depravação, mas ao mesmo tempo nos mostra a intensidade do amor de Deus. Não importa quem sejamos, um homem bomba ou uma Mahatma Gandhi, uma Messalina ou a Madre Teresa de Calcutá, todos nós precisamos de Jesus, precisamos de Jesus. Precisamos dele como perdão para os nossos pecados, porque é só ele quem nos purifica pelo seu sangue, só ele é quem nos torna sem culpas diante de Deus. É isso que nós temos na cruz, é isso que nós temos de entender na cruz. Ela representa para nós todos o perdão, a quitação da nossa dívida com Deus, a nossa salvação eterna. É uma estupidez culpar somente o povo judeu pela crucificação de Jesus. Isso não tem a menor razão de ser. As perseguições movidas contra os judeus pelos que se diziam cristãos, porque eles mataram Jesus Cristo, foram motivados por uma teologia distorcida, por mentes doentias. Ou não, não estamos dizendo que os judeus eram ou são inocentes. Já mostramos que não. Não estamos dizendo que o sofrimento judaico não tem a ver com a rejeição deles a Jesus. Tem a ver, sim, com a rejeição deles a Jesus. Que palavras malditas foram aquelas, quando da decisão da crucificação, que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a dos nossos filhos. O que estamos dizendo é que eles não foram os únicos culpados, porque todos nós partilhamos dessa crucificação, porque a morte de Jesus Cristo foi por todos nós, judeus ou não. O que teríamos feito se fôssemos nós os brasileiros, que estivéssemos no lugar dos judeus? A mesma coisa. Teríamos crucificado Jesus. Como Judas, por causa da sua ganância, vendeu o Senhor, nós, por causa da nossa ganância, temos hoje trocado Jesus Cristo por tantas outras coisas. Como os sacerdotes judeus entregaram Jesus por causa da inveja, por causa dos nossos sentimentos egoísticos, sempre que podemos, nós procuramos nos desvencilhar do Senhor Jesus, usando até a própria religião para isso. Como Pilatos, o romano, autorizou a crucificação por causa do seu medo de perder o seu status político e social, nós, por causa do medo de termos de repente, de perder vantagens, fama, importância, relegamos Jesus. E com o mesmo descaramento, nós lavamos as nossas mãos sob a justificativa de que o que nós somos e que nós não temos culpa do que nós somos. Na verdade, o Jesus que pode desnudar os subterrâneos do nosso eu e expor o que em nós jamais pode ser mencionado numa conversa educada, a realidade de Jesus nos agride. E por isso nós achamos que ele tem de ser
descartado. Como é que eu posso viver sabendo que tem alguém que sabe tudo o que eu digo, que sabe tudo o que eu penso, que sabe tudo o que eu fiz, que a minha esposa não sabe, que o meu esposo não sabe, que meu pai não sabe, meu filho não sabe, que ninguém sabe, mas ele sabe. Ou você o ama, ou você o odeia. Esse é o grande problema, irmãos, o grande dilema em relação a Jesus por parte das pessoas. Porque você sabe de alguém assim, você não quer acreditar que isso possa acontecer, mas você aí tem medo. Passa a ter horror a essa personalidade. Que diferença quando você compreende que por trás disso tudo está um amor inexplicável. E que você precisa dele exatamente para os seus altos e baixos da vida, para os seus deslizes, para os seus problemas. O Tavius Winslow, pensador cristão, meditando nesta realidade do fato de que a cruz aconteceu por nossa causa, ele pregava: quem entregou Jesus para morrer? Não foi, na verdade, Judas, por dinheiro, e nem foi Pilatos, por temor, e nem os judeus, por inveja. Quem entregou Jesus para morrer foi Deus. Foi Deus mesmo quem o entregou por amor. Entregou por amor a nós. Por nossa causa é que a cruz veio a existir. Então entender o verdadeiro significado da cruz é olhá-la como o altar aonde o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi sacrificado, foi imolado, tomando o nosso lugar e por nossa causa. E só assim, irmãos, é que seremos perdoados, justificados perante Deus os nossos pecados, que aí precisam ser reconhecidos, assumidos e abandonados, nos levando ao arrependimento por causa do que Jesus fez. Mas se eu e você não acreditarmos nisso, que houve uma cruz e que essa cruz foi por minha causa, não tem como haver arrependimento, não tem como você se reconhecer pecador. E esse é o grande problema das pessoas. Não, tá bem, Jesus morreu na cruz, foi uma covardia imensa, por que fizeram isso com ele? Mas quando chegam diante de vocês, diz: foi por sua causa, por minha causa. Ah, não, pega leve, ele está pegando pesado. Não, minha causa não, eu até faço meus errinhos, mas eu ser o culpado da cruz de Jesus foi. Você é o culpado, eu sou o culpado, nós somos o culpado, nós matamos Jesus Cristo. E se nós não tivermos, irmãos, consciência disso, não vamos nos render e nos derramar diante do amor de Deus. Ninguém recebe Jesus, ninguém se arrepende dos seus pecados, se não for convencido, volto a dizer, de que a cruz aconteceu, de que a cruz foi fincada no topo da história, por causa dos nossos pecados. Sem a cruz, não há como entender a glória da ressurreição. Sem crer na glória da ressurreição, nós morremos e morremos, sem nunca parar de morrer. Então, venha para a vida, receba Jesus Cristo na sua vida e na sua história. Inclinemos, irmãos, as nossas cabeças e oremos. Você que já tem uma experiência de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você que está na internet, nos acompanhe também nesse momento. Mas se há alguém nesse momento, no nosso templo, conosco, ou nos assistindo pela internet, que sabe, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador absoluto, eu carrego muito em cima, irmãos, dessa expressão, porque não há outro Salvador, não há outro meio de ser salvos que não Jesus Cristo. Se você não sente isso, você precisa ter esse encontro com Jesus. Sem a ajuda do Espírito Santo você não vai conseguir, mas o Espírito Santo tem todo o interesse de ajudar a você. Enquanto nós estamos orando, os irmãos estão de cabeça baixa, você também, faça essa pergunta para você: eu já recebi Jesus como meu Salvador? Não estou perguntando se você é membro da igreja, dessa igreja, de outra igreja, por quanto tempo você se acha cristão. Eu estou perguntando se você já tem Jesus Cristo
como seu Senhor e Salvador. Se não tem, talvez você queira, nesse momento, receber Jesus como seu Salvador pessoal, único, suficiente, absoluto. Se houver alguém nestas condições e que sente que esse é o momento de tomar uma decisão ao lado de Jesus, talvez até para saber mais sobre isso, onde quer que você esteja, na galeria, aqui na nossa nave, no anexo, apenas nos dê um sinal. Levante a sua mão para que a gente possa depois acompanhá-lo com as nossas orações, com as nossas instruções, ajudá-lo a entender esse plano magnífico de Deus. Você que está na internet, querendo fazer essa decisão, entre em contato com o nosso chat, deixe o seu nome, uma maneira de nós nos comunicarmos. Vou aguardar apenas alguns minutos, porque, irmãos, quem converte é o Espírito Santo de Deus, não é o ser humano. Não adianta aqui eu chorar, não adianta eu fazer mirabolismos, não adianta eu contar histórias ameaçadoras, porque isso é coisa do homem. É o Espírito Santo que vai trabalhando, porque ele vê o coração, seu coração. E quem busca a Deus de todo o coração, encontra. Você está buscando o Senhor de todo o seu coração nesse momento? Se você está, essa é a oportunidade de tomar a sua decisão. Que Deus tenha misericórdia de todas as nossas vidas, que ninguém aqui volte para sua casa sem essa convicção de que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, e que ao olhar a figura de uma cruz, se lembre o quanto custou a sua salvação. Que Deus nos ajude. Amém.